Você já visitou os parques Disney, Estados Unidos, Europa? Se não, tem vontade de ir? Pois é, eu tenho muito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Adriana Bandeira, sua guia no caminho do despertar da criatividade. E o que esse papo tem a ver com criatividade? Eu despertar tudo. Walt Disney, uma pessoa extremamente criativa, não é? Olha o legado que ele deixou para a humanidade. Sim, eu sei, há quem diga que aquilo não é cultura, que não tem importância, é só um caça-dinheiro. Mas uma pessoa que pensava na experiência que a pessoa deveria viver num parque de diversões merece um crédito, não é mesmo? Conta a história que Disney gostava de nos finais de semana, levar suas filhas para os parques de diversões, como aqui nós temos. E lá como cá, enfrentava os mesmos problemas. Brinquedo quebrado, enferrujado, se a experiência era boa para a criança, não era para o adulto. Então ele ficava sempre imaginando, como assim? Algo que propõe a ser divertido, entreter, e tem tantas limitações. Aí ele cria, né, a Disneyland. Aqui a gente não fala mais Disneyland. Quando você fala para uma criança Disneyland, ela ri. Mas é, né, a terra de Disney, o parque Disney, os parques, né? E ele teve todo esse cuidado de que fosse uma experiência sensorial. Era para a pessoa ver, ouvir, sentir, né? Ele teve cuidado até do cheiro. Cada local tem um cheiro específico que para a pessoa realmente se remeter àquele local, para ela esquecer o mundo aqui fora. E no processo, né, Disney precisava de pessoas muito capacitadas. Ele precisava de técnicos, empreiteiros, engenheiros, né, arquitetos, para realmente construir o parque. Mas ele precisava de um tipo de profissional que trabalhasse com ele, especificamente. E como é que ele ia anunciar aquilo em um jornal, por exemplo, na época, nos anos 70? Aí ele criou a profissão do Imagineer. O que é o Imagineer? Aquele que imagina, que imaginar com ele a criação dos parques da Disney. Imagine em inglês, com engenheiro da imaginação. Então ele juntou, ficou Imagineer, colocando na nossa língua o imagineiro. Olha que incrível. Então, até hoje existem pessoas que são contratadas, os imagineiros, para criar os parques, criar os brinquedos, criar um espaço sensorial de entretenimento e diversão. E Disney teve esse momento em que de inspiração. Sim, ele se inspirou nos parques de diversões que ele ia com as filhas, mas ele começou certamente a ter esse processo da inspiração. Agora, vamos ver exatamente a inspiração. As pessoas acham que não são criativas porque não têm esse dom. A inspiração seria assim, né? Deus escolhendo, vai lá uma ideia para você, vai lá você, e você não, o outro que não tem. Alguns teriam essa capacidade, né, de ter esse dom, ou como você imaginava antigamente, as musas da inspiração, né, soavam músicas inteiras, poemas inteiros para a pessoa. Nós sabemos que existe sim a inspiração, existe sim essa conexão com o espiritual. Existe, e eu acredito piamente nisso. Mas a inspiração não é só isso. A inspiração, ela também depende do trabalho, ela depende das suas experiências, ela depende daquilo que você sabe, do que você viveu. Olha só. Inspiração é uma transmissão divina, mas a sua antena aqui, pessoal, precisa estar pronta para captar essa mensagem que é absolutamente pessoal. Ela pode vir de forma eufórica ou pode chegar de mansinho. Mas você não precisa ficar esperando por essa inspiração, você pode buscar. Como? Nas suas memórias. Aí na sua mente tem um chip cheio, carregado de memórias amorosas, dolorosas, mas são suas. O que você faz hoje, como você escreve a sua vida no seu livro da vida, também serve de inspiração para as próximas ações na sua vida. Os livros são grandes mestres e ali existe um conteúdo infinito de inspiração para você. Uma outra forma também é a pesquisa intencional. Quando você vai atrás de um tema, você vai buscar aquilo que você deseja para enriquecer
que você precisa entender. Por fim, o seu dia a dia, o que você vive, as pessoas que cruzam seu caminho, as experiências que você vive, tudo isso é um grande arsenal de conteúdo e de inspiração para você. Tá vendo? A inspiração, ela é um produto também. Ela é um processo, ela é uma forma de conexão, ela é um convite que pode chegar de maneira bem eufórica ou bem de mansinho, mas é também fruto de um trabalho, né? Fruto de uma pesquisa, fruto de um questionamento, né? Que Disney devia ter. Por que o parque é assim? Por que eles não cuidam? Por que eles não pensam nos adultos? Por que eles não pensam no verdadeiro entretenimento? Por que eles não pensam em realmente criar uma experiência para os visitantes? E nesse trabalho, nessa percepção, surge o legado. E é interessante também dizer o seguinte: a inspiração não nasce numa mente cansada, numa mente estressada, numa mente cheia de pensamentos, sem parar. Eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma ideia. Você não para de pensar no problema, você não para de buscar a solução, a inspiração não vai chegar. Todos os casos que a gente vai encontrar, se você pesquisar na internet, né, aquele momento ahá, aquele momento eureka, né, que a pessoa descobre a solução mágica do seu problema, ela veio justamente no momento em que a pessoa não estava pensando no problema, em que a pessoa estava até muitas vezes relaxada. É muito comum pessoas falarem que têm grandes ideias, assim, ideias que mudaram a vida, mudaram as suas empresas, tomando banho, porque o banho é um momento de relaxamento, né? Você está tomando aquele banho, a água vem, relaxa, você esfria literalmente, né, a cabeça. Então, naquele processo de relaxamento vem a ideia. Há pessoas que costumam deixar um bloquinho do lado ali no banheiro, que é para isso, DVD escrever, que é para não esquecer, porque um detalhe importante, a nossa mente é feita para ter ideias e captar ideias, né? Você pode gerar ideias, mas também para você conectar, aquela anteninha que você conecta, mas não é para armazenar. Você precisa colocar a sua ideia logo num bloco de notas, num caderninho, abrir uma pasta no seu computador para isso, porque senão você vai esquecer as ideias, ou ela acaba você tendo só uma parte da ideia, né? Às vezes a ideia vem numa força tão grande que você não esquece tão rápido, mas em dia, se você não tiver anotado, você vai esquecer, às vezes coisas assim simples, né? O título que eu queria dar para esse vídeo, por exemplo, nossa, vem numa inspiração, título legal, se eu não anotei, é muito provável que eu esqueça. Então, a inspiração, ela chega num profundo momento de relaxamento, num momento de esperança, porque se você quer resolver um problema, se você quer ter uma ideia para construir alguma coisa, é no momento de relaxamento que a inspiração vem, quando você olha para uma imagem, você olha para uma cena, você ouve uma música, ou você está envolto, né, por uma situação que faz acender a lâmpada aqui da ideia. Opa, tive a ideia, vou poder fazer, vou poder construir, vou poder realizar aquilo que eu quero. Bom, já entendi que a inspiração precisa de um momento de paz, de relaxamento, de esperança, mas eu posso estimular esses momentos de inspiração na minha vida? Sim, pode. Então vamos lá, as dicas para você se inspirar. Primeira coisa, aí é uma questão muito de você se conhecer. O que te inspira? Não é possível que você responda nada te inspira, ou nem sei o que te inspira. Se você disse nada, ou se você fala que não sabe, é porque está faltando autoconhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Leio livros, artigos, né, textos. Para quê? Para alimentar a minha imaginação. Adquirir conhecimento, alimentar a minha imaginação. Adoro assistir vídeos, séries, filmes, documentários, e tudo isso eu consigo encontrar conexão. Eu consigo encontrar os pontos que se conectam para eu estar aqui agora falando para você sobre inspiração. Eu não encontrei tudo isso que eu estou falando num livro só, num artigo só, numa história só. Foram várias situações em que eu me deparei com um assunto e aí pude juntar, pude construir um vídeo, né, para inspirar você, assim como eu tenho inspiração sempre. Então, você precisa
saber o que é que te inspira, em que momentos você se inspira. Quer ver uma coisa? Então, vou falando no meu caso. Livros me inspiram, séries me inspiram, documentários me inspiram. Uma coisa que eu gosto de fazer é caminhar para o trabalho. E nessa caminhada eu vou pensando muito. Pensando sempre assim, se há um problema, eu procuro pensar em solução. Eu não fico pensando no problema, porque isso vai me deixar mais angustiada, mais tensa. Então, eu vou buscando soluções na minha mente. Deixo os pensamentos virem, as ideias virem. E elas vão, e os meus pensamentos são assim, um livre caminho do pensar. Então eu sei que caminhar me ajuda. Na parte da manhã eu sou muito criativa. Eu tenho um caderninho que eu chamo o caderno de download. Nesse caderno de download, que eu chamo, eu anoto as minhas ideias, os meus desenhos, as cenas, as historinhas que eu vou contar, por exemplo, né, no meu perfil do Instagram. Eu falo sobre criatividade, falo sobre educação, falo sobre planejamento e organização por meio do pensamento visual, como eu fiz aqui no vídeo agora há pouco, né? Você viu uma explicação por meio do pensamento visual. E antes eu coloco no meu caderninho a ideia que eu tive. Pensando em como eu ia estruturar esse vídeo, em que momento eu ia usar o pensamento visual, eu usei o meu caderninho de downloads. E aqui eu faço os desenhos, anoto as ideias, anoto títulos de vídeos que eu quero fazer. Eu já tenho uma lista de assuntos aqui para o YouTube, já tem essa lista, eu guardei a lista. Foi numa manhã. Eu comecei a pensar, eu sentei com a intenção. Aí a gente já vai entrar na segunda dica, a intenção. Para que você quer a inspiração? Então, eu estava buscando títulos criativos para os meus vídeos. Eu fui começando a escrever. E daqui a pouco vieram outros nomes, outras situações, e eu entrei num estado de flow, está num fluxo criativo e você começa a escrever. E foi comigo. Numa manhã eu criei 32 títulos de vídeo. Depois, na outra manhã, eu continuei esse processo. Então eu já tenho quase 80 títulos de vídeos que quero dizer, mas você começa pelo título? Depende. Às vezes eu já tenho também ideias de vídeos para contar. Mas os títulos vão me ajudar a desenvolver vídeos, histórias que eu quero contar aqui para você. Então nós temos o que te inspira. Então, vamos só voltar no número 1, o que te inspira. Então, o que você pode fazer? Faz uma lista das coisas que inspiram você. Eu me inspiro quando eu estou praticando esporte, eu me inspiro enquanto eu estou cozinhando, eu me inspiro enquanto eu estou malhando, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou assistindo uma série que eu gosto. Nossa, às vezes eu estou vendo o filme e vem tantas ideias. Então, esse é o momento. Segundo, ter uma intenção. Para que você quer criar? Para que você quer receber uma inspiração divina? Para resolver um problema? Para encontrar uma ideia? Para criar algo novo? Para desenvolver seus vídeos no YouTube, por exemplo? Eu preciso da minha inspiração para isso, certo? Terceiro, aprender a extrair o conhecimento. Exatamente. Se eu estou lendo um livro, aquele livro não é só para eu ler e colocar na estante, por exemplo. Aquele livro, ele tem muitas ideias, muitos insights para mim. Tanto do assunto para o qual eu estudo, mas uma história, né? Eu posso estar lendo um livro de ficção científica que eu amo, e dali eu posso fazer conexões com outros saberes e eu posso também me inspirar para criar coisas para mim, para desenvolver um projeto, para encontrar a solução de um problema. Então, quarto, as suas experiências de vida são uma fonte incrível de conhecimento, de aprendizado e de inspiração. Você viveu coisas que mais ninguém viveu, ou melhor, você pode até tudo bem, assim, não, minha família viveu a mesma situação comigo, mas como você viveu, como você interpretou aquela experiência, o que você tirou dela, o que você aprendeu, o que você trouxe consigo, está só com você. Então a história que você vive, as experiências diárias, as pessoas com as quais você convive, com as pessoas que você conheceu, que passaram pelo seu caminho, fazem parte da sua história e são sim referências, servem de inspiração para você. Respeite a sua história. Observe a natureza. A natureza está anos-luz à nossa frente em aperfeiçoamento. Você vê, de vez em quando surge uma notícia que uma espécie nova na fauna ou na flora surgiu, né? A própria seleção natural é um aperfeiçoamento da natureza, né? A natureza vai testando, vai acertando, vai corrigindo sim,
né? Olha para nós, seres humanos, olha a nossa evolução ao longo da história, da época das cavernas até hoje. Olha o quanto de evolução, olha o pico, como nós fomos evoluindo. A natureza foi nos burilando, sim. Nosso cérebro, nosso corpo, nosso cérebro é muito diferente do cérebro do homem primitivo e ao longo da história. Aconteceram ajustes estruturais no nosso cérebro. O próprio homem, vamos imaginar, o homem inventou a roda. Ele inventou a roda a partir de quê? Ele olhava as frutas rolando, né? Caía da árvore, coco, olha o coco, por exemplo, rolava. Era muito mais fácil, né? Rolava, e aí ia rápido o rolamento, né? Ia rápido a roda, o fogo, o atrito, o calor, ele ia observando isso na natureza. O avião, as asas do avião, lembra o quê? As asas das aves, né? E existe uma área da ciência, a biomimética, que estuda estratégias que a natureza usa para encontrar soluções para os problemas humanos. Olha. E por fim, fechando isso, autenticidade. É ser autêntico, é ser quem você verdadeiramente é. É porque muitas crianças assim ouvem, fulano é melhor que você, né? Você não é capaz disso, fulano desenha melhor, fulano sai melhor, fulano é melhor no esporte. Somos muito comparados com as pessoas, não é mesmo? E aí muitos vão se achando incapazes, pequenos, menores que os outros. Mas tem algo que só você sabe fazer. Esse é o tema aqui que eu trago. Quantas pessoas falam sobre criatividade? Mas só eu falo do meu jeito, porque eu tenho a minha vivência, a minha história para contar, o meu ponto de vista em relação ao conteúdo, por exemplo. Então, existem caminhos para você se inspirar. E a inspiração é um tempero para a criatividade. Você se inspira, você tem uma ideia, e aí é partir para a ação. Não pode ficar só aqui, na ideia, na sua cabeça, pensando, imaginando. Quando você parte para a ação, coloca as mãos na massa, aí sim você está criando, exercendo o seu poder criativo. Então, uma forma de despertar esse superpoder que você tem, esse dom, é um dom divino sim, mas é um dom que todos nós recebemos, que todos nós podemos usar, basta querer. Então você pode começar a desenvolver a sua criatividade usando a sua inspiração, sendo você, respeitando a sua história e o caminho que você trilhou. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, para esse canal crescer, né? E esse vídeo poder chegar a mais pessoas que também precisam ouvir esse incentivo, que precisam saber que elas podem sim solucionar os problemas da sua vida e elas podem sim criar uma nova realidade nas suas vidas. Tchau, até o próximo vídeo.